Outra vez, novamente. Olha, eu aqui outra vez, novamente. Oi, 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 tá difícil hoje, né, Lidiane? Meu Deus do céu. Olá, 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 estamos aqui mais uma vez, outra vez novamente, a live deu, pronto, agora eu vou lhe convidar, tá? E agora? Pronto, eu tô aqui, mas a mesma coisa. Então eu vou ligar o laptop e vamos seguir assim. Você tá me ouvindo? Você vai me vendo no laptop, você, né? Que... Deixa eu só. Gente, são os pequenos ajustes aí, viu? Estamos nos ajustando aqui digitalmente. E agora? Pronto, eu já abri aqui, aí eu vou lhe vendo. É assim, no futuro. A pessoa são várias telas. Nós tivemos agora aí as parafusetas da energia. É, É isso aí, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Agora, bom de fato, de vez, dia. estamos aqui com a Ana Karina Luna, taróloga, astróloga, e eu vou querer que ela se apresente, né? Para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre energia e sobre a importância do papel de pai e mãe nas nossas vidas. Então, Cá, gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas. Com certeza. Tem um delayzinho, porque eu tô no online, né? Aí Certo. tá muito perfeito, não, mas tá meio. Mas eu tô lhe ouvindo em tempo real. É assim, eu tô lhe Tá. ouvindo em tempo real e tô lhe vendo no É. passado. Mas tudo certo. Várias dimensões aqui, né? Então, bom dia, minha gente. Meu nome é Ana Karina Luna, geralmente, né, podem me chamar de Karina. E eu sou artista plástica, sou escritora, sou oraculista. Eu estudo tarô e astrologia desde já faz uns 10 anos quase aí que eu estou estudando isso, mas fiquei mais intensamente envolvida quando eu voltei para o Brasil. Sou de Maceió, morei 17 anos fora, em Seattle, e lá foi onde eu comecei meio que virei uma buscadora, né? Virei uma buscadora em Seattle, fiquei mais interessada, tanto buscadora como artista, como sacerdotisa, né? Oraculista, que para mim é tudo a mesma coisa. Eu estou sempre lidando, não tem diferença para mim entre lidar com a arte, com os oráculos, com as terapias, com o autoconhecimento. E é isso, esqueci alguma coisa? Olha só, hoje nós vamos falar um pouco de energia, né, cara? Porque é uma coisa que a gente escuta muito, né? A gente, as pessoas falam muito. Oi, eu acho que travou lá. Tá me ouvindo? Agora estou. Ele deu Pronto. uma desaparecida assim no. É, Vamos lá.
Vou repetir, as pessoas escutam muito falar de energia. Ai, mas fulano tem uma energia péssima. Ai, mas não sei o que lá. Eu queria que você desse uma visão um pouco até panorâmica do que é essa energia, que todo mundo fala, mas que poucas pessoas compreendem. Né? Como é que o que é essa energia, como é se sentir, o que é que a gente deve fazer para lidar melhor com isso e até no que isso pode nos ajudar e nos prejudicar no dia a dia, nas nossas decisões, na nossa vida, né? Maria, está parecendo uma pergunta de prova, mas vamos embora. Não é? Está parecendo. Explique e justifique. Então, a energia, isso ainda é um lugar muito novo para nós no planeta Terra, né? A gente vive numa situação muito densa ainda, né? E até mesmo para explicar essas coisas, eu acho que a gente nem tem a nomenclatura toda ainda, né? Para explicar. Então, a gente até entende isso, às vezes, de uma maneira meio enviesada, né? Como isso falar, fulano tem uma energia tal, eu tenho uma energia tal, né? Eu assisto muito, eu sigo algumas pessoas que trabalham com energia, com energética, que geralmente não está muito separado das coisas galácticas, né? Das coisas mais... a astrologia lida com energia, os oráculos lidam com energia, né? Eu digo que tudo é quântico, né? Essa é outra palavra, a gente estava falando naquele outro dia, que essa é outra palavra que as pessoas têm até medo às vezes, né? Eu já vi gente fazendo piada assim, dizendo assim, fulano, aquele cara ali, todo quântico ele, como se fosse o quê, né? Como se fosse... isso quer dizer o quê, né? Como se ele não fosse bobo, não entendesse das coisas. Então, assim, eu acho que a gente está entrando num período da humanidade que a gente vai começar a aprender melhor o que é isso do quântico, né? Que é essa capacidade de perceber coisas que não são visíveis. Uma delas é a energia. Sim. Né? Então, tudo é energia. Não é só a energia das pessoas. É claro que nós emanamos uma certa assinatura, né, energética. E que também muda durante o dia. Não estamos sempre na mesma energia, né? A gente sempre acha assim, né? Fulano tem uma energia e tal, mas a gente nunca pensa que a gente pode estar também com aquela energia, né? Aquela energia mais densa, né? Começar a perceber. Agora, a energia é muito sutil. O que são coisas sutis? Né? São coisas que para perceber, a gente tem que se antenar, parar um pouco, prestar atenção. E isso leva um tempo. Por exemplo, a energia mais baixa, ela às vezes dá uma dor de cabeça, dá sono, né? Não é nem mais baixa, mas mais densa, né? A gente às vezes sente o corpo pesado. Esses papos de energia, eles são reais, eles são física quântica, né? É tão real quanto a eletricidade. A eletricidade é energia também. Eu acho que a gente já deve começar a ver tudo isso misturado, né? O corpo é eletromagnético. A cabeça é muito elétrica. A cabeça da gente é muito elétrica, produz energia elétrica, né? E o coração, a parte do coração produz muita energia magnética, que é uma energia mais... uma energia maior, né? mais expansiva, né? Que é muito dada também a vínculo, né? A vinculação com os outros. Então, é tanta coisa que está vindo na minha cabeça que eu estou tentando pausar aqui. Peraí, deixa eu ir para trás. Eu falei que a questão da energia, da sutileza, né? Da energia. Então, uma coisa básica para falar de energia: íons. Íons positivos e negativos. Isso foi uma coisa que, quando eu aprendi, me favoreceu bastante. Os íons negativos limpam. É estranho porque na nossa cultura a palavra negativa tem uma conotação ruim, né? Negativa. Mas os íons negativos, eles limpam. Por quê? Porque eles estão livres, né? Eles estão, vamos dizer, pelados. E os íons positivos, vamos dizer, que estão vestidos. Então, os íons negativos, eles roubam aquela vestimenta do íon positivo e neutraliza.
Então, isso é saber entender de energia, né? Então, por exemplo, cristais, banho de mar, lugar onde tem água batendo, cachoeira, água especialmente água que bate, né? Por exemplo, o mar, quando ele está com aquelas ondas que ele quebra, né? Ali ele libera muitos íons negativos que eles se atraem pelos nossos íons positivos carregados e aí eles juntam e neutralizam, ou seja, limpa, sua frequência aumenta. Né? Isso é uma coisa que a gente vem aprender no primeiro ano primário, que é limpeza. A gente aprende a tomar banho, mas a gente não aprende a se limpar, né? Energeticamente. Certo. Cara, eu também queria que você desse uma clarificada, porque tem uma coisa agora que é a moda, né? Ai, mas fulano tem uma energia, principalmente assim, a mulher. Ai, mas fulano tem uma energia masculina muito forte. Às vezes o homem, ai, mas ele tem uma energia feminina ali. Essa coisa da energia do masculino e essa energia do feminino. Como é isso? O famoso banho de descarrego. Exatamente. A gente está falando de polaridades, né? Você está certa. Essas polaridades são princípios energéticos ou forças da natureza, né? Então, que a gente chama de Yin e de Yang. E é como se fosse um polo, dois polos, né? Vamos dizer que, porque são polos opostos complementares, né? Um aqui e outro aqui. E tem o espectro no meio. Uma coisa que eu já percebi que quando a gente fala em energia feminina, feminina, masculina, eu já estive ao redor de pessoas que não gostavam. Diziam assim, não, achava que eu estava rotulando. Né? Mas isso realmente existe. A natureza, a nossa natureza, o nosso corpo e toda a natureza na Terra, né? Que é dual, funciona assim. Não é a gente rotulando, só que a história da energia feminina e da energia masculina ficaram desvirtuadas, ou seja, deturpadas. Sim. Ficou achando que quando se fala em masculino, se está falando de homem, quando está falando de feminino, está falando de mulher. Isso, para a gente deixar essa crença limitante, demora, está demorando. Mas eu já encorajo as pessoas a começarem a não ver mais dessa forma. Ver como se a gente fosse a canetinha toda. Nós somos essa canetinha toda aqui. A gente tem um polo feminino e um polo masculino e tem um espectro no meio que é enorme. Ou seja, a gente pode misturar essas duas energias como a gente quiser, né? E dar milhares de coisas. Então, por exemplo, vamos dizer que você está cozinhando, né? Cozinhando na cozinha, né? Misturando alimentos, sendo criativa ali. Então, tem muito essa energia do fazer, do tocar, do sensorial, ela tem muito do feminino, da energia do feminino, da energia em nós, do feminino. O que é esse lugar? Chakras baixos, chakra períneo, chakra do umbigo, chakra do plexo solar, raízes, instinto, emoção. Então, quando a gente não está muito aqui em cima, quando a gente está usando o corpo, sentindo coisas, é a polaridade, o tom dessa energia feminina acontecendo na gente. Não precisa chamar de feminino se você achar que fica parecendo que é mulher, mulher. Não, é o animalzinho na gente, é a natureza. Né? Mas ali você tem que ler como é que se diz? Uma receita, né? Sim. Vamos dizer que você pega o telefone, vai para o telefone para procurar alguma coisa e tem que ler, fazer sentido daquilo, seguir, saber o que é que faz primeiro, parar, organizar. Não, peraí, vou tirar as coisas da geladeira. Aí já entra numa energia que é mais de chakras altos, mais masculina, que é fogo e ar, ou seja, o pensamento é mais elétrica, a outra é mais magnética. É muito bom começar a sacar quando a gente está nessas energias. As pessoas dizem, mas para que saber isso? Porque facilita durante o dia, durante todas as transações, interações e circulações da gente, a gente saber o que é que está faltando e o que é pedido. Se é mais estar na energia do masculino, se é mais estar no feminino, ou se é uma combinação, que geralmente é uma combinação. Não existe ninguém estar só no feminino ou só no masculino. Se uma pessoa fica só numa energia só, ela morre. É que nem uma mesa com duas pernas.
Então, de vez colocar isso na cabeça que nós somos uma mesa com 4 pernas. 2 são femininas e 2 são masculinas. Assim como na psique, né? Tem 2 pilares, pai e mãe, né? Que são esses 2 lados que inicialmente a gente molda eles de acordo com o pai e a mãe que a gente teve, mas que depois o buscador destrói aquilo para construir um pai e uma mãe sadio do jeito que lhe beneficia mais. Deixa eu só terminar essa coisa que você falou assim, fulano disse que tem uma energia masculina. Não tem problema as pessoas terem energia masculina ou energia feminina, ou você sentir, é normal você sentir essas energias. O problema são quando elas são desintegradas. Né? Às vezes um masculino adoentado, um masculino tóxico, como se diz, né? Aí a gente sente às vezes aquilo negativamente. O que é sentir aquilo? Às vezes o masculino tóxico, ele tem medo da energia a outra pessoa está no feminino, pode ser um homem, pode ser uma mulher, incomoda. Aí ele começa a apertar a energia do outro, né? Botar para baixo. Com piadinhas, sabe a tal da piadinha, não sei o que, não, tô brincando. Mas aí já destilou... tudo e a energia não mente. Aprendi com você. Isso, não. E você conhece... e assim, eu e a Lúcia, é engraçado porque a gente tem uma polaridade bem interessante. Ela lida bastante com energia... eu acho que você lida bastante com a energia do chakra do feminino, né? A coisa da massagem, do tocar, acho que você... Como é? Não falei, não. Não falou nada, né? E eu parti inicialmente muito dessa energia aqui de cima, né? Pensar, estudar, compreender, analisar, filosofar. Porém, eu descobri uma energia feminina bem forte em mim, de corpo, de sensorialidade, que estava cortada a partir daqui, né? Que é muito comum na nossa cultura essa separação, né? Da cabeça e do corpo. Isso. E você, acho que quando me conheceu, achou interessante essa coisa de entender. Exatamente. Né? Você já tinha muita sensorialidade, mas entender como é que isso tudo funciona. Porque quando a gente começa a entender de energia, do feminino, do masculino, o que é isso na vida da gente, a gente começa a entrar num outro universo. Né? Isso. Num universo que há a predisposição de você expandir. Peraí, eu preciso entrar mais no feminino. Porque como é que eu, por exemplo, a mulher, né? Porque eu tenho que lidar bem com a minha energia, com o masculino. Para que eu atraia homens também que estejam nessa polaridade, que dê certo. Né? Para não ficar aquela briga. Né? Homens exercendo o papel de mulher na relação e mulher exercendo o papel de mãe. Geralmente é assim, né? Isso. Quando a coisa está trocada. É bem confuso na cultura da gente isso, né? Por causa desse deturpar. Então a gente está num período agora que a gente precisa entender e aprender absorver corretamente o que são essas energias. Até mesmo para a gente perceber quando... Primeiro que essas relações começam dentro, né? Por exemplo, como o meu corpo se relaciona com o meu pensamento. Não sei se teve gente... Eu passava por uma coisa assim, por exemplo. Queria pensar, não queria parar o dia inteiro. Eu tenho muita energia na cabeça, então é fácil para mim. Só que tinha uma hora que meu corpo ficava pedindo descanso. Ou pedindo para... Vamos passear ali, vamos alongar, vamos fazer uma... Sabe o que? E às vezes eu não percebia, estava completamente ignorado. Ficava ignorado. Que é como acontece na sociedade, né? O feminino da sociedade é ignorado. Muitos dos problemas que a gente tem na nossa sociedade tem a ver com um espezinhamento ou um descarte dessa energia do feminino e uma supervalorização desse masculino. Por exemplo, vou dar exemplos concretos, assim. Vamos dizer, a comida, né? A comida é uma coisa, é um lugar muito, muito do feminino na gente, porque tem a ver com os instintos. Para ficar mais fácil, podemos pensar nessas 3 inteligências, né? A inteligência racional, a inteligência emocional e a inteligência instintiva, que fica nos chakras das gônadas ali, né?
A inteligência instintiva e emocional, elas têm um teor mais do feminino, porque estão muito ligadas ao corpo. E quando eu digo corpo, não quer dizer que o corpo também não está, tudo está aqui, né? Os hormônios são, os comandos vêm daqui. E a energia a parte racional da inteligência tem muito a ver com a parte da energia masculina. Agora, entender uma coisa, dentro do nosso cérebro tem 3 cérebros, que são esses, o reptiliano, o límbico e o córtex frontal. Instinto, emoção e pensar. O último cérebro que apareceu foi esse aqui de cima, que é o racional, que é o menos desenvolvido. No entanto, a nossa sociedade vive a vida se deixando ser guiada por esse. Então, aí de cara a gente já vê que isso não vai dar certo. Porque tem 2 cérebros mais antigos, mais arcaicos e mais sábios, que foram aprisionados. Então, é uma coisa de refazer a cabeça, né? Tirar essas crenças limitantes, essas com terapia, com elaboração, né? Para poder sentir as emoções e liberar o instinto. O instinto ele não pode ser corrompido, ele é livre, ele só pode ser amordaçado. Então, assim, nessa regra que eu dei, Eros vira pornografia. Que é uma coisa, né? Um feminino saudável, que é a libido, que é a força vital, o que levanta a gente da cama todo dia, a vontade de viver. No masculino, que tira o feminino da história, o Eros vira pornografia, um estereótipo, uma coisa externa só. Aí, comida que é um lugar de... boa pergunta, instinto é o mesmo que intuição. Basicamente, ótima pergunta. Vou parar aqui, eu volto para esse lugar que eu estava fazendo as comparações. Eu ia falar de comida, né? Eu aprendi o seguinte, que tem 2 forças, 2 maneiras de captar conhecimento. Uma é a intuição, a outra é a inspiração. A intuição é ligada ao feminino, ao corpo. Vem de baixo, vem do sensorial, vem dos 5 sentidos e também vem do 6º sentido. Então, a intuição, ela geralmente vem do instintivo. O que é intuição? Estou perto de uma pessoa, me arrepio. É informação que está chegando ali. Estou em algum lugar, esquenta, fica vermelho, meus olhos lacrimejam. O corpo, ele fala através dessa intuição. Então, a intuição, ela não vem... A gente acha que a intuição é uma mágica, assim, né? A inspiração é um pouco mais mágica. A inspiração vem de cima. Que é o quê? A capacidade da nossa porção masculina, que na realidade envolve a pineal também, né? Eu acho que porque a pineal está aqui em cima, né? Canais que coletam o inconsciente coletivo. Ou seja, tem informações que a gente coleta com o corpo, através dos sentidos, então os sentidos não estão aí para nada. Nossa sociedade acha que os sentidos estão aí para embelezar, para cheirar um cheirinho bom só, né? Isso aqui é um farejador, é o primeiro órgão, o primeiro sentido que desenvolveu, o primeiro foi a pele, e eu acho que o segundo foi o cheiro. Né? Então, o cheiro, quando a gente diz, eita, algo cheira mal aqui. Olha, uma pergunta interessante aqui. Como equilibrar a energia masculina e feminina numa relação homoafetiva? Em qualquer relação, não só homoafetiva, primeiro que as 2 pessoas têm que estar de boas, conhecedoras e integrando os 2 lados, o masculino e o feminino em si. Depois que está assim, a gente pode interagir com os outros. Não, para interagir com os outros, a gente não precisa estar na mesma energia. Porém, vou falar para transar, para atrair, né, para aquele momento da troca, de uma troca que precisa de uma atração e não de uma repulsão, é preciso um efeito ímã, que é o negativo e o positivo. Né? Senão não cola, não dá cola. Aí é que um pode escolher a energia masculina e a outra pode escolher a energia feminina. Isso acontece inconscientemente, mas pode acontecer conscientemente também. Então, eu digo muito para as mulheres que são
hétero, né, que às vezes ficam só no feminino, acham que tem que ficar passiva. E eu digo, não existe isso de ficar o tempo todo passivo. O casal só precisa entrar na polarização, no oposto complementar, no oposto que se atrai, se necessitar da química. Por exemplo, no trabalho, né? Não precisa, a gente às vezes quer estar lado a lado, quer estar do mesmo lado. Né? 2 femininos podem trabalhar, 2 masculinos, às vezes 2 mulheres podem se juntar para botar os masculinos dela em ação, para irem à luta, conseguir coisas no mundo. Né? 2 homens podem serem amigos e se conectar através de um feminino. Na hora que 2 homens conversam, né, sentam e um se abre com o outro, eles estão compartilhando ali de uma energia feminina. E não é para transa, né? Então, sempre lembrar que eu acho que essa é uma das grandes confusões nas relações. A gente achar que a gente tem que estar... deixa eu ver a palavra. A gente tem que estar na energia oposta o tempo todo. Isso só é necessário na transa. No reino animal é assim. A leoa, ela faz tudo. Ela tem a mesma energia feminina e masculina do leão. Ela consegue fazer tudo e ainda reproduzir. Pode olhar na natureza. Aí, na hora da cópula, alguém tem que entrar no receber e alguém tem que entrar no dar. E mesmo dentro dessa interação, pode se trocar. Quanto mais desenvolvidas as pessoas foram e quanto mais entendedoras de uma e da outra, quanto mais conectadas elas estiverem, mais elas podem fazer essa dança, que é a dança do acasalamento, a dança de Dionísio e Apolo, né? Do masculino e do feminino. E dentro da mesma, por exemplo, dentro do mesmo quarto, dentro das 2 horas que tiver um casal ali, pode ser que tipo de casal for, homo ou hétero, né? Não importa. Ali eles podem trocar. Né? Um pode dar, o outro pode receber. E para falar a verdade, a gente faz isso o dia inteirinho. A gente entra e sai. É uma arte linda. Se a gente prestar atenção, a gente tem na mão uma coisa maravilhosa, que é essa potência, né, de 2 energias opostas que se complementam. Opostas que se complementam. Ou seja, elas estão aí para trabalhar a nosso favor. Né? E aí se abrir, né? Se permitir, porque esse é o difícil, né? Às vezes tem gente que ficou muito tempo no feminino, ficou muito tempo no masculino. Não é que ficou muito tempo só nessas energias, é que a outra ficou morta. A outra ficou ali, tá ali. Porque não existe não ter energia do feminino, não existe não ter energia do masculino. Então, assim, a maneira de primeiro se perceber em si, quando entra e sai dessas energias durante o dia, ir lendo, e para aprender isso, usar as duas, o pensamento e o corpo. Né? Ler a respeito de energia, por exemplo, aqui a gente está numa coisa mais masculina, né? Estamos falando de conceitos, estamos verbalizando, a gente está tentando entender com a cabeça. Né? Mas vai sentindo aí também, começar a sentir como onde é esse lugar. Por exemplo, a energia feminina tem muito a ver com a Lua. Né? O eclipse que a gente teve uma semana atrás foi um eclipse onde a Lua eclipsou o Sol, ou seja, a energia feminina escondeu a luz do masculino. Para quê? Para que essa energia feminina ficasse mais em evidência. Foi um ótimo eclipse para sentir, para não ficar pensando, para receber informações de outro lugar. A gente está sempre recebendo informação, sempre tem códigos. Eu me lembro que quando a gente se conheceu, eu era uma pessoa assim, digamos, na nossa linguagem, tapada energeticamente, né? Então, quando a gente conversava, que eu e a Karina, a gente conversou muitas coisas. E nessa parte da astrologia, eu não sentia nada. Aí você fala, vai porque vai ter assim, o céu tá assim. Hoje, quando eu leio, eu estou agora, eu estou acompanhando, né? Porque isso mudou muito a minha vida. Eu entender dessas energias, mudou muito, porque aí eu vou tentando, dentro daquilo que eu vejo, ver onde é que eu preciso melhorar, o que é que aquilo vai ser para mim naquele dia. E teve uma lua em Escorpião, foi uma lua muito forte. Ave Maria, eu tive jogo, eu tive um monte de coisa. Não dá para você entrar em contato e continuar o mesmo.
né, não entrar nessa vibe. E o Darlan, eu tô lendo as perguntas porque eu não sei se está aparecendo para você. Tem duas perguntas boas aí, eu tô vendo. O Darlan perguntou quando o casal se dá... Isso acontece muito, do contrário, né? Aí o casal que se dá bem na cama e briga fora dela, que eu também recebo muitas pessoas que vêm com isso, tem o contrário, né? Se dão bem, é um time perfeito, o casal, mas não tem química na cama. Ou o contrário. Quando o casal se dá bem na cama, eles estão muito instintivos, estão, na realidade, muito no feminino, no corpo, permitem o corpo falar, permitem o encontro ali, cada um na sua, na sua troca, né? No seu oposto, mas são os corpos ali que estão se encontrando. E muitas vezes não estão conseguindo elaborar, racionalizar um pouco fora, né? Que é perceber quando é hora de conversar, quando é hora de não dizer isso, quando é um lugar mais elaborado mesmo, psicanalítico, entendeu? Então, às vezes, e o contrário, tem casal que eles conseguem, estão muito no mental, conseguem se conter, por exemplo, na psicanálise tem a coisa chamada contenção, né? Conter, às vezes a gente quer fazer uma coisa, quer dizer uma coisa, quer não sei o que, e não diz. Isso nem sempre é ruim, nem sempre é ruim. Às vezes é parte do animal adulto, quando ele consegue parar aquele instinto para não fazer uma bagaceira e usar aquilo, fazer aquilo de outra forma. Às vezes chegar, conseguir conversar com a pessoa. Então, os casais que conseguem, tipo assim, ter uma vida mais organizada externamente, se dão bem, né? E às vezes na cama não tem. Às vezes não tem química mesmo, são amigos, né? Ou às vezes não estão se permitindo essa energia feminina aparecer. Então, eu diria, o casal que se dá bem na cama está usando mais do feminino, dessa energia dionisíaca instintiva. E precisa subir um pouco para a energia do masculino para elaborar, pensar, conseguir escutar o outro, que é um pouco do feminino também. Nunca vai ficar só uma coisa, né? Não se fica só por exemplo, você não vai ficar só objetivo. Mas tem algo de trabalhar a psique mesmo. Não sei se deu para entender. E a outra, alguém perguntou aqui, falou que a Tiale, né? Eu tenho mais energia masculina e ainda por cima ariana. Realmente, Áries, os signos de fogo e os signos de ar são signos com tons masculinos. Os 3 signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, e o de ar, que é Libra, Gêmeos, Libra e Aquário. Porém, ninguém é só aquilo. Todo mundo tem os 12 signos na mandala astrológica. Por isso que é importante conhecer a mandala. Porque a Tiale, por exemplo, é a ariana de Sol. Mas tem a Lua, tem o ascendente, tem Marte, tem Vênus, tem um monte de coisa. Né? E às vezes a pessoa até tem muitas energias femininas escondidas ali, só que não acessa. Por criação, pela maneira como fechou, tem que ligar aquilo. É por isso que é bom conhecer o mapa para perceber onde estão aquelas energias femininas que muitas vezes estão gritando na pessoa, pedindo, e a pessoa não dá ouvido. Como a Lúcia disse, que não se ligava e depois se ligou. Por quê? Porque ela destravou. Permitiu o corpo sentir a lua, quando sente todas essas mudanças que os animais percebem, a gente percebe também. Só que a gente desligou, né? Tem que religar o fiozinho. E outra coisa também que eu aprendi na experiência, né? É que o quanto o sentir o corpo é importante. Lembra que quando a gente conversava, você dizia assim, tem uma frase do Cláudio Naranjo que diz que o corpo é a avenida para a gente se emocionar. Muita coisa eu curei no corpo, entrando nesse espaço, né? Entrando nesse sentir, nesse se permitir, porque o canceriano tem muito disso. Sente muito, mas externa muito pouco e se consome com aquilo que sente. Isso. Né? Hoje eu não fico com mais nada preso. Hoje eu solto os bichos. Né? Eu acho que é a melhor maneira. Né? Eu acho que quando a gente diz assim, solta os bichos, vai pro instinto, vai pro corpo, né? Eu acho que
a dificuldade que a gente foi tendo sobre essa coisa do sentir, e eu passei pela mesma coisa, porque sou filha da humanidade, né? Nasci na mesma humanidade. É importante saber que a humanidade, a cultura que a gente criou, especialmente de 200 anos para cá, mas é uma cultura de 6.000 anos que foi aos poucos colocando o domínio da cabeça, do pensar, e relegando o domínio do instinto e das emoções. Então, hoje em dia, eu percebo que a gente não entende direito do corpo, que peste é isso do corpo, né? O que é o corpo, assim. Tanto é que a gente não sabe sentir. Quando a gente diz, eu sinto, aí a pessoa, como? Onde é que eu sinto? Né? Então, sentir não é só sentir amor, sentir tristeza, também esses lugares são, mas saber que o sentir uma emoção tem a ver com o sentir aquela emoção no corpo. Da próxima vez que você tiver uma emoção, um sentimento, procure ver como você sente aquilo no corpo. Porque não existe sentir uma coisa sem sentir no corpo. Por exemplo, a pessoa está triste. Ela vai sentir alguma coisa, seja no estômago, seja no coração, aquele aperto, uma angústia. Se for raiva, você se sente energizado, tem vontade de bater, o corpo quer bater. A emoção está ligada ao corpo. Não tem como sentir uma coisa na cabeça. Sentir na cabeça é racionalizar, né? Não existe. E racionalizando a gente não sente nada. A mente é uma serva da gente. Deve ser uma serva do corpo, na realidade. O corpo é o lugar de sabedoria. Ele não mente jamais, porque o instinto é incorruptível. O instinto é incorruptível. É impossível você corromper o instinto, porque ele não está à venda. Exatamente. Ele é o que é. Os desejos pulsam. Isso aí, quando tem um livro que eu li, que eu fiquei boba quando eu comecei a perceber o que são os desejos. Os desejos, de onde vêm os desejos que pulsam? Por exemplo, de onde vem uma vontade de comer uma manga? Que vontade de comer uma manga? Uma jata. Meu Deus, como eu tô com vontade de comer jata. Como que nasceu isso? Quem foi que deu essa ordem? Ninguém. Esse é o mistério do humano. Isso aí nasce, brota dentro do ser. Além desse desejo, brotam inúmeros, assim. Os nossos sonhos, a vontade de ver uma pessoa, de ver isso, isso é o instinto, tá? Aí o importante é estar consciente, estar presente. Aí entra a cabeça, né? De estar presente ali, reconhecer aquilo. E qual é a inteligência do humano, né? Ele conseguir decidir como ele vai pegar aquilo sem se destruir nem destruir o outro. Porque o animal, ele dá vontade de comer, ele vai lá e mata o animal, né? O humano, ele justamente tem essa parte do pensamento, né, da elaboração, de uma certa pausa. Por isso que a meditação é importante. A meditação é o que ensina a mente a ela ficar presente, pausar, para ela ser ativada com todas essas necessidades. Nós estamos aqui para suprir essas necessidades. O meu trabalho, né, e o trabalho de cada um com o seu corpo é sacar o que eu desejo e ir atrás daquilo. Prazer. A gente está aqui para sofrer, a gente está aqui para suprir as nossas necessidades, ou seja, ser mãe e pai de si mesmo. Porém, a cabeça da gente está uma confusão tão grande que a gente, primeiro, não sabe direito o que quer. Às vezes, o que quer não é o desejo mesmo, é um desejo de pai, um desejo de mãe. Por exemplo, a maioria de nós, a gente muitas vezes deseja coisas que a cultura coloca. A gente não sabe nem se a gente gosta daquilo. Exatamente. É um lugar para pensar, para se questionar, para refletir. A única maneira de refletir isso é sentindo no corpo. Cada coisa que você fizer durante o dia, você tem que fazer consciente. Aí você vai dizer, oxi, eu vou ficar a cada minuto me questionando tudo que eu faço. No começo, sim. Isso é o buscar. Isso é o refletir. Tudo que vai fazer todas as decisões, sentir. Quero fazer isso mesmo. Aí, sentir. Por exemplo, quem nunca passou por uma coisa de decidir que ia fazer uma coisa e começou a dar uma dor na barriga? Dor na barriga, ou se não aperto no peito, o corpo dizendo, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Né? Não vá, eu não quero. Aí a gente vai, passa por cima, né? Então, assim, esse escutar o corpo é um pouco... Eu consegui isso com meditação, né? Acalmar a mente um pouco, deixar ela... Sabe aquela ampulheta
né? Que ampulheta não, é aquela, como se fosse um lugar de decantar, né? Que a gente pega uma água suja, deixa lá decantando, a sujeira baixa e fica a água cristalina. É a mente assim que mais facilmente pode perceber o que está acontecendo no corpo, que ele usa uma linguagem muito boa, porém nós perdemos a fluência nessa linguagem do corpo, dos códigos do corpo. Então, tudo que acontece no corpo é informação para a gente. Tão informação como uma escrita, né? Nesse papel tem informação aqui. O corpo, ele fala se arrepiando, esquentando, piscando, aí bota os braços para trás, aí faz assim. E não sei, tudo que o corpo fica fazendo ali, ele não está fazendo por acaso. Então, podemos nos perceber. Quando você estiver com as pessoas, percebam, né? Quando vai se fechando, às vezes dá vontade de tocar a pessoa. Isso tudo é muito sutil. Tanto é que tem o nome linguagem corporal, né? Isso. E essa linguagem corporal, ela é muito importante. Eu aprendi algumas coisas que para mim são bem legais. Por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa, ela cruzou os braços, eu mudo o assunto, eu deixo para outra hora, que eu sei que ali não vai entrar nada. Né? Isso. Porque existe o cruzar os braços de você se bloquear, e existe o cruzar os braços, que é diferente de você descansar. Né? Aqui eu estou descansando, aqui eu estou bloqueando. Né? Então tem todo esse, como dizia a minha mãe, esse parrapapá. E a gente agora, eu gostaria muito agora de entrar no na nossa segunda pauta, né? Eu não sei como é que estão. Como é que está seu horário? Se ainda dá tempo da gente falar um pouco? Não, dá tempo. Dá? Só o Darlan disse assim, como a gente não consegue chorar como antes. Perceber o que é que está bloqueando, né? Eu vou deixar você fazendo aí essa pauta, que eu vou desenganchar ali o gato, que ele está enganchado. Tá certo. O chorar é um excelente liberador de estresse. É muito saudável, extremamente saudável. É claro que em algumas pessoas, às vezes choram, tudo demais deve ser observado, né? Aqui e ali, às vezes, tem pessoas que começam a chorar e não param, tarará, mas em geral, chorar é muito salutar e eu, assim, não... É complicado quando as pessoas não conseguem chorar, porque aquilo fica preso. O corpo, assim como a gente libera excrementos, né? Entra comida e sai excremento, imagine a gente não liberar emoções. É a mesma coisa. Começar a ver o corpo desse ponto de vista bem real. A nossa cultura botou pra gente como se o corpo fosse um objeto, um robozinho, que pode ser manipulado pela gente. Pelo contrário. É o contrário. A gente é que tem que baixar, porque ele tem um jeito de funcionar. É um exercício de humildade. É um exercício de humildade muito grande, começar a escutar o corpo. Isso. Então, assim, quando eu comecei a aprender isso, eu comecei a ver que não dava para ficar só fazendo o que a minha cabeça queria. Né? Que eu tinha que, às vezes, não ir para alguns lugares, não encontrar com algumas pessoas, respeitar o meu corpo. Isso é respeitar. Perder aqui para ganhar aqui. Né? E às vezes, o mais interessante é que quando a gente faz isso, é muito positivo, porque o corpo, quando ele é ouvido, ele cresce, ele expande, né? Ele permite que a gente comece a entender esse mecanismo e ele dá resultados, ele recompensa, a saúde fica melhor, as coisas fluem. Isso aí que a Lúcia estava falando de... às vezes estou conversando com a pessoa e ela cruza os braços. Ou seja, algo parou de fluir ali. Ou a gente para o assunto, ou a gente percebe que talvez tem que ser abordado de outra forma. Às vezes a gente está sendo muito agressivo, tem que... Né? Às vezes não tem jeito, simplesmente não é o momento. Tudo isso são intuições, realmente, intuições que a gente vai captando, o corpo da gente vai falando, né? Para mim, o difícil, só para fechar essa parte, quando eu já fui muito mental, né? Eu cresci muito mental. Os traumas, né, que a gente vai vivendo, vai fazendo, às vezes, a gente fazer essa separação, né? Porque o corpo, ele sente tudo. Se você não separar, como é que você subsiste ao trauma, né? Como é que você sobrevive ao trauma? E uma coisa que para mim ficava muito clara é que quando eu comecei a me trabalhar no Enneagrama, que eu resistia,
No outro dia, eu acordava com aquela gripe, aí tu dizia, de uma vez tu dissesse bem assim, Ave Maria, olhe para isso mesmo, daqui a pouco vai estar com AIDS. Né? Então, assim, a resistência era tão grande que eu adoecia. Né? Eu tinha aquela gripe, febre, tudo era uma reação, porque eu estava entrando em contato com aquilo pela primeira vez, eu desconhecia. E a gente ia, eita, isso é aquilo. Minha gente, a palavra buscador, vocês têm que ir atrás de vocês. Essa é a sacada. Sou eu me conhecer, não é o outro me conhecer. Ai, fulano me conhece tão bem. Não quero não que ninguém me conheça bem, não. Eu é que tenho que me conhecer bem. E o corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Hoje eu respeito muito, né? Eu respeito, vamos caminhando para ali. Eu só vou até onde eu aguento. Antigamente eu ia. E depois chegava em casa, ficava com a minha coluna arrebentada, os meus pés arrebentados, porque eu fiz, não. Hoje eu vou pegar um Uber, se você quiser ir andando, pode ir, fazer a sua maratona, mas hoje eu só vou, eu respeito demais o meu corpo. Sim. Entendeu? Porque eu comecei a ver que é um respeito a mim mesma. Pronto, e aí é um gancho para pai e mãe. Vamos lá, agora vai começar o TBT. O sintoma no corpo é uma mensagem do inconsciente. Então, assim, eu sei que esse assunto é difícil, né? Eu já percebi por quê. Porque quando a gente ouve isso, a gente pensa, tá, puxa, tô cheia de sintoma. O que eu não tô ouvindo aí, né? Não vamos entrar na culpa, tá? Sem julgamento. A melhor maneira de entrar, resgatar esse feminino, que é um resgate. A cura da humanidade passa muito por esse resgate do feminino, trazer ele de novo para a figura para poder esse masculino ficar também menos adoentado, né? Então, tirar o julgamento, né? Começar para olhar para as coisas que são difíceis, a gente só consegue olhar sem julgamento, senão a gente não olha. Então, olhar para os sintomas, né? Com todo carinho, com acolhimento, tudo, absolutamente tudo. Não existe, vou logo dizer uma coisa aqui que eu ouço muito. Não, mas nem tudo é emoções. Não existe isso. Tudo, absolutamente tudo é formado no plano psíquico. Tudo. O plano psíquico não existe essa separação. Senão, nem dava certo. O sistema é perfeito. Né? Tudo tem um médico chamado Dr. Hammer, que é alemão, que iniciou a medicina germânica. Ele fez um estudo muito bonito sobre isso. Ele perdeu um filho e com um mês, ele e a mulher desenvolveram cada um câncer nas gônadas. Ela nos ovários e ele na próstata. E ele disse, isso não pode ser por acaso. Então, ele descobriu o mecanismo da formação do sintoma. E o sintoma sempre é formado num conflito interno. Tem algo que está acontecendo internamente, que nem sempre a gente está sacando o que é, na maioria das vezes inconsciente. Porém, o inconsciente pode se tornar consciente através dessa presença, é um processo de aprendizado, né? A começar a perceber, por exemplo, tem um conflito dentro, mas a gente não percebe. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção. Não está prestando atenção que tem um mal-estar ali. Por exemplo, não tem doença que aparece de repente. Não tem, ela tem os sinais que vão acontecendo, só que são ignorados por questão de, como você disse, até a resistência mesmo, ela deixa a gente cegueta, né? A gente fecha os olhos para aquilo. Então, é uma coisa de abrir os olhos. Então, esse lugar é muito lugar do pai e a mãe interno, né? Esse reaprendizado de eu me observar, né? Eu me cuidar, a mãe é a nossa porção do feminino e o pai é a nossa porção do masculino. Eu não sei como é que eu vou conseguir explicar, porque isso foi uma coisa que eu compreendi muito no corpo, assim. Mas depois da psicanálise, eu entendi realmente que a psique da gente tem estruturas, assim como uma casa. Assim como essa parede aqui é real, a nossa psique tem estruturas que são reais, só que não são estruturas tocáveis, tangíveis. São estruturas invisíveis, mas elas são estruturas, tem uma casa dentro, né? O pai, a mãe e o filho. Tem uma casa dentro. A criança, a parte que materna e a parte que paterna, que leva para o mundo, que nos faz atravessar essa ponte, né, para o mundo. Então,
esses dois pilares, tem dois pilares mestres, né? Um é a mãe e um é o pai. Agora, uma coisa difícil é começar a ver que, inicialmente no bebê, esses pilares são moldados a exemplo da mãe que ele teve e do pai que ele teve. Claro, que ele vai aprender como, aonde, né? Porém, nós somos humanos e nossos pais nem sempre ensinaram o melhor, o que mais beneficiava para a gente, assim como eles também não receberam isso. Então, o trabalho do adulto é crescer, fazer terapia, se conhecer para matar pai e mãe internos e construir um pai e uma mãe novos, saudáveis, maravilhosos, né? E é que eu mesmo são partes. Outra coisa importante, partes. Nós não somos esse um, nós somos muitas partes dentro. Fernando Pessoa, minha gente. Fernando Pessoa, esse gênio que tinha mais de 76 heterônimos, né? Ele falava de pluralidade já. E agora nós estamos aí nessa modernidade falando de pluralidade. Não é à toa que tantos gêneros, né? Não é à toa que o espectro está começando a ser populado e exposto, porque tem muitas maneiras de ser. Na Gestalt que eu estudei, eu vou parar para a Lúcia falar, na Gestalt que eu estudei, eles diziam que acordar, se iluminar, se permitir ter liberdade. O que é ter liberdade? É que eu não existo só dentro de um parâmetro. A neurose é responder sempre da mesma forma a qualquer coisa. Né? A liberdade, o acordar, o ser livre, é ele descobrir todas essas partes dentro e saber que aqui ele responde assim, aqui ele pode responder assado, essa flexibilidade. E essa flexibilidade não é com o outro, é comigo mesma, né? É bom para mim quando eu posso que nem um rio, né? Esse fluir. O certo da vida é o fluir sempre. A saúde é o fluir quando as coisas fluem. Quando as coisas estão sendo forçadas ou batendo sempre no lugar, ali tem coisa a ser observada. E entrando nesse assunto do pai e da mãe. Do pai e da mãe, eu queria que você explicasse o porquê da importância da gente fazer as pazes, né? Porque as pessoas entendem esse fazer as pazes como se tivesse que conviver, que aquela coisa meio que dá obrigação. E esse fazer de pazes não é nada fora, é dentro. Né? Eu queria que você entrasse nisso aí, que você desse uma luz. Excelente pergunta. Como a Lúcia já deu a solução, é dentro. Agora a gente vai só desfazer isso para entender. Tudo é dentro, né? Tudo é interno. Então, só que a nossa cultura masculinizada, uma cultura exteriorizada, uma cultura racional que lida a partir do resultado, de novo, como tem masculino e feminino, da mesma forma temos processo e resultado, tá? O processo é mais feminino, o resultado é mais masculino. O processo é essa coisa de fazer coisas, né, de coisas acontecerem para chegar num resultado. A nossa cultura, ela dá muito valor ao resultado, ao final, e não dá muito valor ao processo. Resultado, fica todo mundo tentando chegar num resultado sem passar pelo processo. Então, o processo de perdoar, de fazer as pazes, é o final, é o resultado. Esse resultado não é a gente que controla. Não devemos trabalhar no resultado. Eu tenho que perdoar, eu preciso fazer as pazes, eu tenho que fazer as pazes, eu tenho que perdoar. Não, isso aí é contraprodutivo, porque não é assim que o humano funciona, que o processo funciona. O processo é me curar, né, trabalhar isso. E o que é trabalhar isso? Entrar em contato, sentir a tristeza, sentir a dor, sentir a angústia. Vai ficar um pouco no vazio, vai ficar um pouco no desconforto. Isso não nos mata, é parte do humano. Sentir é saudável, é salutar. É bom estar acompanhado, é muito, né? É bom. A gente, com o tempo, por exemplo, eu já me acompanho. Eu tenho
um talento assim especial para essa parte, mas eu acho que já são muitas vidas aí, né, treinando. Por isso que existe a figura do outro, o terapeuta, né, o astrólogo, o tarólogo, o outro que acompanha-nos nesse desconforto, e é nesse desconforto que é como um caldeirão do processo ali, que tudo vai acontecendo. Ou seja, o perdão ele acontece naturalmente, as pazes acontecem naturalmente, e isso acontece dentro. Eu sei de cadeira e deve ter pessoas que já passaram por isso, que quando a gente não consegue perdoar, é porque não resolveu ainda. Não resolveu. E a gente não Ninguém perdoa perdoa. Ninguém perdoa na Para cabeça. trabalhar. A gente trabalha e o perdão vem. Ele vem naturalmente. Então, naturalmente. essa é uma desconstrução que precisa acontecer, porque isso atrapalha inúmeros processos. O que tem de informação na internet, artigos, gente falando a partir desse ponto de vista e que confunde e dificulta. Por quê? Porque a gente fica se culpando porque não consegue perdoar, não consegue fazer as pazes. E isso não é salutar nem é produtivo. Muito mais produtivo é aceitar. Então, o primeiro, na realidade, a minha experiência, né? A minha experiência do entendimento do perdão foi que eu percebi que perdoar é aceitar. Só que não é se forçar a aceitar, né? É que acontece um aceite. Mas isso depois de todo um processo. Então, parte do processo vai ser não aceitar, brigar, chorar, vai ter todo. Não tem como limpar uma emoção sem passar por ela, sem vivenciá-la. Na realidade, acolher essa emoção é já a cura, é parte da cura, né? A cura é esse aceite, esse cair um pouco, ficar com aquilo. O problema é nós não fomos criados para criar ferramentas, para ter ferramentas para sentir essas coisas. Temos medo de sentir, não sabemos o que vai acontecer se sentir. Não temos, por isso que é importante. O que é fazer terapia? Angariar ferramentas. Angariar ferramentas. Porque o ser vai estar sempre sentindo. A diferença é sentir na aflição e sentir na paz. Porque eu já experienciei isso. Você pode sentir dor sem agonia. Né? Simplesmente é uma expressão do que acontece, né, dentro da gente. É uma digestão, né? Então, assim, não sei se deu para... É uma coisa difícil de entender, porque eu estou falando... Muitas das coisas que eu falo é o contrário do que existe na cultura. Tem uma psicanalista chamada Cláudia Pacheco, a Leda Nagler, que entrevistava muito ela. E ela disse, nós vivemos numa sociedade da inversão. Tudo foi invertido. Porque como o masculino entrou em domínio... e ele tirou o feminino da jogada, então ele virou tudo ao contrário. Então, como eu disse, Eros virou pornografia, comida que alimenta virou McDonald's, plástico, o belo virou estética externa, né? Então, assim, tudo que é interno, a gente transformou em algo externo, que não exatamente nutre, mas está lá. E aí confunde, né? Porque a gente fica, mas eu estou fazendo isso e por que eu não estou feliz? Por que não está dando certo? Por que não está fluindo? Né? Porque não está fazendo externamente, ou seja, está fazendo masculinamente, sem a parte da essência. Então, tudo não é que a gente vai jogar fora o masculino, não. Tudo é ritual. Mas todo ritual tem que ter a parte interna e a parte externa. Né? A semente tem a casca e tem o cerne, que está cheio de coisa ali, mas tem a casca, que é aquela casca que vai quebrar. Mas olha, para poder ela florescer, a casca tem que quebrar. O masculino tem que deixar ela, né? Aquela coisa aparecer. Não sei se explicou, Lúcia, essa coisa do perdão e das pazes. Quando a gente começa a entender sobre esse pai e sobre essa mãe, a gente não tem que entender a mãe e o pai que eu tenho em casa. Eu tenho que entender o movimento. Sim. Né? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? O que foi que eu aprendi ao longo do tempo? Que o pai é a nossa visão de mundo. É como a gente vai para o mundo. E a mãe é que nos ensina o nutrir, que é muito importante para o feminino, o nutrir. O prazer por fazer. Aquele garrancho que a gente faz, a mãe diz, ai, que lindo!
Isso é o prazer por fazer, dizendo, olha, tá bem feito, é nos validando. Sim. Quando isso não acontece, a gente vai para onde? Para falta. Aí eu vou buscar no namorado, numa amizade, algo que eles não podem dar e fica pesado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Cá, dessa mãe e desse pai, né? Dessa movimentação, para as pessoas entenderem por que isso é importante a gente estar bem, para nos relacionarmos, pelo menos o mais próximo do saudável possível, com as pessoas. Sim. Sim, eu estava falando e me fugiu aqui um negócio super importante, eu devia ter anotado, mas vai ver. O pai e a mãe internos, né, que são, começar a ver isso como partes nossas. Ah, lembrei, eu preciso falar isso porque é importante. A psicanálise é um dos lugares mais profundos nas terapias, né? Eles chegam por quê? Porque lidam com o inconsciente. E no inconsciente é onde está todas as nossas verdades, né? Por isso que eu trabalho com os oráculos, né? Na astrologia, o tarô, eles são fotografias desse lugar do inconsciente da gente. Ou seja, é onde a verdade aparece para a gente poder lidar com o que é real, né? Então, na psicanálise, tem um lugar bem importante que é... Como é que eu explico isso? Por exemplo, uma das minhas dificuldades foi a vitimização, né? Ah, mas eu era uma criança, papai fez isso, mamãe fez isso, sei lá, cuidador fez isso, a gente fica sempre nessa vítima, assim, de que fomos vítimas, mas não ficamos vítimas para sempre, porque uma hora a gente cresce. E aí podemos ter ferramentas, né? Porém, a psicanálise sabe que mesmo a criança, ela responde de uma certa maneira. Então, se fulano ou cicrano faz isso, cada criança vai responder de uma forma. Cada criança vai traumatizar de uma forma. Então, ali tem também, não mais ver a criança como um corpo sem vida, sem pensamento, sem sistema. Embora ela talvez não esteja pensando ainda, né? Uma criancinha de 1 ano, 2 anos, não tem ainda aparelho psíquico mental para formular filosofias, entender aquilo, né? Mas ela tem um sistema que é sábio e que é o próprio sistema do inconsciente, o sistema dela como todo, o sistema corpo, emoções e um pouco de uma formação não mental, né, aqui na frente, mas o cérebro tem outras partes funcionando ali. O sistema emocional está registrando um monte de coisa, né? Então, a criança, ela responde de uma certa maneira para poder sobreviver. O que eu percebi é que muitas vezes a dor, a raiva, a tristeza que a gente tem em relação a um pai ou a uma mãe, na verdade, a gente é com relação a gente mesma. Só que não dá para elaborar dessa forma. É tipo assim, por que eu respondi daquela forma? Por que como criança eu respondi daquela forma? Por que eu não respondi dessa forma? Né? E isso não tem como controlar. E aí é que entra o primeiro auto-perdão, o primeiro acolhimento. Né? Confiar que naquela época respondemos da melhor forma possível. Isso é verdade. É verdade. Não existe outra forma de ver. E por isso que o Jung fala, não é o que aconteceu comigo, foi o que eu fiz com isso. Só que isso não é muito bem explicado, porque dá a impressão que a criança escolheu pensando. Não, o sistema dela, inteligente dela, inteligência multidimensional, né? Escolheu. Inclusive, a criança está escolhendo no útero. Né? A criança escolhe ali, por exemplo, dentro do eneagrama, a gente sabe que tem 3 tipos de tecidos que podem desenvolver mais. E a criança não se sabe como, não é a mãe que escolhe. É a criança que escolhe se ela vai ter mais músculo, se ela vai ter mais sistema nervoso, se ela vai ter mais vísceras. Ela escolhe aquilo, é parte. Então, o ser, ele é uma potência, ele está fazendo escolhas o tempo todo. O meu próximo livro, que já está escrito e vai sair ainda esse ano, já está pronto, só está passando por revisão, chamado O Mergulho, fala disso, de um ser entrando nesse processo e fazendo várias escolhas. Justamente para a gente pensar sobre essa reflexão. Então, a criança está fazendo escolhas. Isso é preciso acontecer com a gente para a gente se empoderar e ver que, primeiro, perdoarmos as escolhas que a gente fez, a maneira como a gente respondeu, né? Não é tirar o pai e a mãe da porca.
porque cada um tem sua responsabilidade. São responsabilidades, não culpa, né? Vamos tirar a palavra culpa. Responsabilidade. E aí a criança, a hora da virada é quando o adulto saca a sua própria autorresponsabilidade, que o sistema dele, inconscientemente, sem perguntar a ele, respondeu de uma certa maneira e aquilo criou aquela neurose e ele ficou repetindo aquilo. Tem uma hora que a gente tem que se haver com isso, né? E a psicanálise fala disso, que a gente cai desse narcisismo. Fazer psicanálise ou fazer terapia para acordar é cair desse narcisismo de que eu não fiz nada que fizeram para mim. Não, eu respondi. Eu respondi para sobreviver e honrar esse lugar. Né? Aí é quando a coisa começa, o corpo começa, peraí, agora sim. Agora vamos falar de força, né? Então, essa é a coisa que eu queria falar. E com relação a pai e mãe, quando a gente saca isso, que não foi o pai, que o pai e a mãe fizeram coisas, mas que algo aqui dentro pegou aquilo e fez outras. Por exemplo, quem criou a minha neurose foi o meu próprio sistema, não foi o outro. Sim. Esse é o empoderamento do ser humano. Nós humanos ainda estamos muito narcísicos. Ou seja, carentes. A gente acha que é o outro que faz tudo pra gente. E, na realidade, é o contrário. A gente é que faz tudo, só que é muito inconscientemente acordar, que é parte dessa nova terra que vem aí, a gente sacar que a gente está o tempo todo escolhendo e respondendo. Né? E que, para se responsabilizar por isso, a gente vai sentir aquelas dores, a gente vai ter que passar por aquilo tudo uma segunda vez. Só que nós aguentamos coisas difíceis. Na realidade, a criança é muito forte. Tem uma astróloga, Lulude, que ela fala, vamos parar de ver a criança como também só coitada. A criança na gente é um lugar super especial. Deve ser honrado, deve ser cuidado. Eu não estou dizendo aqui que... então os pais não têm que se trabalhar. Não, pelo contrário. Eu acho que tem muitas violências que são feitas contra as crianças. Isso é algo que a gente vai acordar. As crianças precisam ser melhores cuidadas, melhores vistas. Mas isso só pode acontecer de adultos que fizeram a mesma coisa. Então, é um processo. Enquanto isso, ver a criança não como um coitado, mas como uma força que conseguiu chegar a gente até aqui. E ela até diz o seguinte, Lúcia, constelatoriamente, a criança veio antes. A criança veio antes da gente. A minha criança veio antes de mim. Ela é mais forte que eu. Ela sobreviveu, senão eu não estava aqui para contar a história. Exatamente. E o que ela fez foi Freud, para poder ela conseguir, né? Ela teve uns efeitos colaterais, sim. Nós todos somos neuróticos. E graças a Deus, porque neurótico é aquele que sobreviveu, não enlouqueceu. Mas agora a gente quer uma vida melhor. Então a gente vai também pode curar essas neuroses. Então o trabalho do adulto, depois dos 18 anos para frente, é ele ir atrás de terapia e começar a se dissociar desse pai e dessa mãe. Né? Ali é passado já. Não existe mais. Tudo que existe é o pai e a mãe dentro da cabeça da gente. Que tem a carinha do pai e da mãe, o nome do pai e da mãe, mas não é mais. É meu. Foi o jeito que a minha estrutura formou os pilares com o jeitinho daquele povo ali, porque é assim na espécie. Mas a boa notícia é que a gente pode quebrar isso, né? Refazer. A gente tem que ser aquele adulto que quando a nossa criança precisou, ele não existia, né? Então, a gente tem que ser esse adulto. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus erros, que eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que o maior mestre da gente são os nossos erros, né? E assim, os nossos erros, né? E eu às vezes eu queria fazer uma coisa, aí você dizia assim para mim: você gosta muito de atalhos. E os atalhos, eles são o pior caminho que a gente pode escolher, porque a gente vai voltar para fazer a coisa certa. Não adianta. Atalho não adianta. O que as pessoas precisam entender é que ir em busca de respostas, seja pela astrologia, seja pela psicanálise, seja lá o que for, é um meio de um aprofundamento. Agora, se eu olho para isso como despesa financeira, eu não vou fazer nada. Eu tenho que ver isso como um investimento.
Sou eu investindo em mim, porque quem quer estar bem comigo sou eu. Mas as pessoas geralmente querem olhar para elas para poder fulano gostar, para poder Beltrano amar. Enquanto tiver nessa visão, não vai para lugar nenhum. A visão sou eu, aceitar meus cabelinhos meio aperreados, né? Meu dentinho. Dá uma guaribada, que a vaidade é importantíssimo, né? Pra gente poder ter essa questão da autoestima, de se sentir bem. Mas eu tenho que olhar além disso aí. Então, além... para ajudar a gente, por isso que eu trago tanto esse relato dessa lavagem patriarcal que aconteceu. Quando eu digo patriarcal, minha gente, é uma mentalidade excessivamente irracional que esquece esses lugares aí que a Lúcia está dizendo. Então, é importante sacar isso para entender por que a gente dá menos valor ao que está acontecendo internamente, não gasta dinheiro, por exemplo, para se cuidar e gasta dinheiro com coisas externas, vamos dizer, né? Então, houve uma deturpação, né, de que as riquezas estão fora. Na astrologia, nós temos um lugar chamado Plutão, né? E o Plutão, ele é dono do reino de Hades, do reino dos mortos, que é o reino que mais cresce, é o reino mais rico que tem. Isso quer dizer o quê? Que o lugar das riquezas é esse lugar escuro, de dentro, né? Até mesmo da morte, né? O processo de terapia é morrer várias vezes para renascer, claro, e ainda bem que a gente tem essa oportunidade. Isso é possível, porém, na nossa cultura, foi completamente... Não se fala disso. Não sei se vocês perceberam, agora a gente fala, mas crescendo, a gente ia estudar o quê? Matemática, química, física, português, eram coisas externas dessa parte aqui. Né? As crianças não aprendiam como escutar o corpo, se cuidar. Já tem algumas escolas, as Waldorf, né? As escolas Waldorf, elas já têm um cronograma assim que as crianças se mexem mais, vão para a cozinha, aprendem matemática cozinhando, cortando cubinho de manteiga, pegando, cheirando, né? Para integrar mais isso. Então, assim, esse lugar interno é o lugar da riqueza, é o lugar da prosperidade. Tudo vem daí. Quando a gente alinha isso, fora alinha tudo. Por quê? Porque é quântico. O quântico fala disso. A gente lida com espelhos, né? A astrologia é espelho, o outro é espelho, é tudo espelho. Por que eu sei o que está acontecendo dentro de uma pessoa olhando fora, olhando o corpo dela, olhando o mapa dela? Porque é espelho, é um espelho perfeito. Né? A própria linguagem se revela. Muitas coisas que poderiam ter sido colocadas para o nosso conhecimento já na nossa adolescência, né? Para trazer uma visão maior. Desde o dia 1, né? Como uma mãe olha para um filho, ali ela ensina ele a se olhar. Como um pai vê uma filha, ali ele ensina a ela como se vê. A criança repete, ela imita absolutamente tudo. Então, inclusive energeticamente. E mais ainda. Então, essa história assim, não vamos brigar no quarto, não deixa ouvir, isso é história da carochinha, isso não existe energeticamente, né? Eu não sei quem era, eu não sei quem, acho que foi. Alguém me falou que as crianças deveriam ser criadas por avós. Uma coisa assim, né? Por quem? Por avós. Né? Por avós, sim. Eu acho que foi Osho. Eu li alguma coisa do Osho que dizia isso. A gente aprende muita coisa que a gente não vai levar. Até hoje, dia 25 de outubro, é mais um dia que eu vivo na minha vida sem utilizar sendo cosseno e tangente. Né? Quanto tempo se perdeu quando a gente deveria ter tido acesso a outras informações? Né? Sim. Essa é a dificuldade, o que eu acho que nos próximos anos, de acordo com o que eu sei, com a astrologia, né, a parte energética que eu tenho estudado, todo mundo está falando de uma nova era. Né? A gente está literalmente acabando 26 mil anos de um ciclo para começar um outro, né, que é um ciclo jamais visto. O humano nunca passou pelo que ele está passando agora, enquanto ele estivesse vivo. Né? Tem muitas curas acontecendo, muitas catarses. Né? Antes a gente precisava morrer para renascer, para começar outras coisas. Agora a gente está morrendo em vida.
né? A gente está mudando muita coisa no DNA, nas células. Então, é um novo momento, né, na Terra. Infelizmente, não se sabia disso antes. Essa é a questão, né, de viver na Terra. Por isso que eu escrevi esse livro, porque eu disse, rapaz, que esquema é esse? A gente topa nascer num lugar hiper perigoso, que é muito perigoso, um bebezinho que não tem, que precisa de absolutamente tudo, está na mão de duas pessoas, que muitas vezes não são as melhores né, pessoas ali, e que, assim, acontece barbaridades, assim, né? E é um bebê com um sistema nervoso, com coisas extremamente sutis, que pega, assim, olha, um olhar de um pai ou de uma mãe para uma criança, para uma vai traumatizar, a outra vai passar batido. Porque cada um é uma história. Então, assim, qualquer coisa pode traumatizar. Ao mesmo tempo, o ser humano é muito resiliente. O trauma, ele tem a ver com uma coisa que fica grudada ali, né? Um padrão que fica repetindo. Não dá tempo da criança sair do estresse e voltar ao normal. Então, os pais podem errar, claro, como todo humano, nós todos erramos, né? Desde que exista outras pessoas, outras situações ali que traga a criança, né, para um lugar de cura, né? As coisas vão acontecer, mas tem que voltar para um lugar de cura. Não sei se você tem ouvido, mas tem se falado muito em trauma, né? Os neurocientistas estão estudando muito a questão do trauma. Está explodindo agora. A gente está chegando nesse momento que a gente está sacando que está todo mundo traumatizado. Não é só veterano de guerra que está traumatizado. E outra coisa que... Todos os seres humanos estão hiper traumatizados. Esse ponto que eu comecei a prestar atenção de uns tempos para cá, até na questão astrológica mesmo. Olha, nós estamos em 2023 e olha o que nós ainda precisamos viver para ir mais além. Nós estamos com guerras, 2 guerras aí, né? Sim. Então, se a gente sobe um pouquinho a visão e vai olhar isso no céu astrologicamente, eu vi uma moça falando a respeito disso, eu fiquei, como diz o Matuto, embasbacada. Tá muito, muito intenso. A maioria dos planetas lentos estão no final do ciclo, ali entre Capricórnio, Aquário e Peixes. Tem pelo menos 7 ciclos fechando. Por isso que eles falam mudança de era. Não é que isso não acontece aqui e ali, só que quando acontece tudo junto, ou seja, vários planetas se caminhando para o final dos os últimos signos, que são signos que lidam com coisas coletivas, profundas, né? Netuno, Urano, Plutão, são coisas hiper profundas, muitas coisas do inconsciente. Por isso que a gente não vê ainda esses, nem vai ver, a gente só vê até Saturno. As coisas que a gente vê, isso aí não é brincadeira, tudo é código, tudo é revelação, né? Então a gente só vê até Saturno. Por quê? Porque os outros não é para ver com esse olho, né? O Plutão está muito longe, mas ele é sentido, o Netuno. Então nós estamos entrando nas questões do inconsciente. Finalmente a gente está sacando que existem coisas não visíveis, né? Que estão por aqui e que a gente não tem regra, não sabe o que fazer com essas coisas. Né? E ao mesmo tempo, como você disse, essas guerras, né, que lugares assim muito densos, né, ainda muito a guerra, ela é muito externa, né? Ali as pessoas lidando com coisas externas, né? Imagina, numa guerra, a vida interna vai não existe, né? E assim, eu vejo, às vezes eu vejo as coisas assim, que eu deixei de assistir televisão. Eu acho que em 2012, 2013, eu tirei TV da minha cabeça. Tirei porque eu digo, não traz nada que eu possa... É um alimento tóxico, né? E eu comecei a tirar isso da minha vida. E às vezes eu converso com as pessoas, toca assim, e a pessoa não... mulher, eu não estou percebendo isso, não. Não está percebendo, primeiro porque não está conectado, né? Porque isso é uma coisa que você precisa estar conectado para estar percebendo. Segundo, vem também da minha visão de vida. Como é que eu olho para aquilo ali, né?
Como é que eu olho para a minha vida? Como é que eu vejo a astrologia na minha vida? Como é que eu vejo os oráculos, o tarô na minha vida? Né? Exatamente. Tem pessoas que buscam essas ferramentas porque geralmente grande parte é para saber de amor, se vai ter que casar, se vai... Não olham que é um caminho, nós estamos vivendo. Se você olhar agora, nós estamos na regência de um arcano, estamos na regência de alguns astros. Se não começar a olhar para isso, vai ter mais dificuldade de lidar com as outras coisas que estão por vir, porque não tem uma abertura, não se permitem abrir o olho, né? Esse olho daqui, que é o olho que a gente vê, abrir esse outro o olho, entendimento né? das coisas, não são esses dois aqui não, não é esses dois aqui não, é aqui, ó, é aqui, nessa bexiga aqui. Exatamente. E Né? assim, eu vou aproveitar o seu gancho, né, para explicar, porque esse é o meu trabalho de explicar justamente, tirar a deturpação do tarô e da astrologia. Né? Muita gente acha que o tarô e a astrologia é sobre previsão do futuro. Na realidade, o futuro não se prevê, que fique registrado aqui, o futuro não se prevê, com exceção de que a gente pode ter... O futuro não se prevê porque nós somos 50% destino, 50% livre-arbítrio. Né? Se está todo mundo decidindo, todo mundo está fazendo escolhas o tempo todo, inclusive eu posso escolher uma coisa hoje e outra amanhã, então cada vez que eu escolho, como diz o Waze, né? Recalculando, eu recalculo. Calcular a rota. Recalcular a roda. Então, os oráculos, no caso os que eu lido, que são a astrologia e o tarô, e meu próprio sistema nervoso é um oráculo, são ferramentas excelentes para lidar com o presente, com o aqui e o agora, que é a única coisa que existe. O passado já passou e o futuro não chegou. Ele pode chegar de inúmeras formas. A física quântica fala isso, né? Que depende do que é decidido, do que é escolhido. Por isso que a física quântica diz que a gente pode manifestar qualquer coisa, né? Porque... Então, não é sobre prever o futuro, pelo contrário, é como manifestar o futuro que eu quero, né? Então, o tarô e a astrologia são... O tarô é a fotografia do inconsciente da gente, né? E a astrologia é a configuração psíquica. Aliás, o mapa astral é a configuração psíquica da pessoa, ou seja, é a cabeça, a psicologia da pessoa ali no mapa. Né? Tem muitas coisas ali. Então, esses lugares são lugares de ferramentas, né, que vão permitindo... Imagine você dirigir um carro sem saber. Como é que você vai dirigir um carro sem saber dirigir o carro? Usar a marcha, usar a embreagem, usar né, a lanterna. Então, os oráculos, eles dão essas ferramentas, né, para que... Então, eles não fazem acontecer nada. A astrologia não faz acontecer nada. Quando tem uma coisa errônea que o povo gosta de criticar a astrologia, dizendo... Foi os astros, né? Fica criticando a gente, achando que a astrologia é uma coisa boba, né? Não, porque não entende como é que funciona. A astrologia é quântica. Confunde astrologia com horóscopo. Confunde, exatamente. No patriarcado, tudo ficou deturpado e rasteiro, né? Então, a astrologia ficou uma coisa rasteira. Na realidade, eu estudo a astrologia profunda, né? Fala o quê? Que tudo é energia e que tudo é espelho. Então, olhando o céu, olhando o que acontece fora, eu tenho uma boa sacada do que está acontecendo aqui embaixo. E isso é a mesma coisa em qualquer lugar. Tipo assim, olhando o que eu projeto no outro, eu vejo o que está acontecendo aqui dentro. É sempre esse jogo de espelhos. Tudo que nós somos seres de interação, né? De espelhamento. Então, Saturno tem uma certa energia. Quando a gente diz, Saturno limita, ele é limitante. Ele tem uma certa energia, ele libera uma certa energia de responsabilidade, de contração. Ele tem um jeito de ser. Assim como eu tenho um jeito de ser, a Lúcia tem um jeito de ser, nós não somos muito diferentes desses astros. E dentro da gente, cada célula, cada molécula, cada órgão tem um jeito dele ser. Vocês acreditam nisso? Tudo é energia que funciona de uma certa forma. E claro que aquela energia ela pode oscilar, né? Como a Lua, né? Oscila, muda de lugar. O Saturno às vezes está... Dependendo com quem ele está fazendo uma quadratura, a energia dele fica mais presa ou libera mais. É uma coisa bem complexa que não dá para entender só na cabeça.
Né? Então, eu ia dizer aqui uma coisa que você falou assim, a gente está em 2023 e a gente vê certas coisas acontecendo. Já foi dito que essa mudança, essa nova era que vai acontecer, na realidade não é um novo mundo externo que vai aparecer imediatamente, é uma dimensão. Então, por exemplo, eu já vivo em grande parte na quinta dimensão. Eu vivo na terceira dimensão também porque eu tenho um corpo, né? Eu tenho carne, eu tenho sistema nervoso, né? Mas eu tenho já essa coisa, por exemplo, abrir o terceiro olho são coisas da quinta dimensão. Quando a gente consegue perceber algumas coisas, a gente já está nessa multidimensionalidade. Então, o que vem por aí é a quinta dimensão, que são espaços dentro da gente que começam a existir, né? A alargar, né? Quando você usa um cristal para certas coisas, você percebe que aquele cristal faz isso, você está lidando com um mundo de quinta dimensão. Com o tempo, isso vai expandir. A gente, que o mundo vai começar a mudar. A gente vai começar a ver, inclusive, a nuvem. A Viviane Moser fala disso. A nuvem é muita quinta dimensão. A nuvem, o pensamento da gente é na nuvem. A nuvem funciona de uma maneira que a gente já funciona assim há 6.000 anos. Desde que a gente arrumou um cérebro para pensar, a gente funciona na nuvem. Você acha que a gente arquiva onde? Aquelas coisas todas, né? Tá tudo arquivadinho aqui nos lugares certos, né? Então, para que fique... Não é uma coisa fácil de entender, né? Mas esse acordar para uma quinta dimensão é esse espaço que não é palpável, entendeu? É mais uma vivência. E, por exemplo, isso tudo de conhecer... Por exemplo, saber que existe um pai e uma mãe interna é uma informação de quinta dimensão, porque é uma informação de inconsciente. Há 100 anos atrás, antes de Freud, 100 e tantos anos, a gente não sabia. A gente sabia só que o que existia era um pai e uma mãe de carne e osso ali. A gente não sabia que existia essas estruturas psíquicas internas, e são estruturas mesmo. O sonho, o inconsciente, a imaginação, tudo que a gente pensa são lugares extremamente reais, né? Tão reais que detonam a vida da gente, né? Às vezes. Eu aprendi muito, assim, né, com o meu mapa. O meu mapa é um mapa que me direciona hoje, entendeu? Então, eu presto muita atenção. Às vezes eu estou no movimento, aí eu olho para mim de Maria Lúcia, olha a lua em peixes, né? Exatamente. Eu acho lindo a minha lua. Eu estou aproveitando hoje muito mais dela para o aspecto criativo no meu trabalho. Nas minhas emoções, eu estou indo com muita cautela, porque eu sei o que é uma lua em peixes, né? Olha aí que uso bom do mapa. Exatamente. Então, o mapa, ele fala como é que a gente se entende. A gente só pode se entender se a gente conhecer todas as partes dentro. Né? Nós somos infinitos. Nós não vamos conhecer todas as partes dessa vida, eu não sei nem se a gente vai conhecer, mas para sempre, né? Mas o quanto mais a gente conhecer, mais integrado a gente pode estar. Então, os oráculos funcionam com arquétipos. O que são arquétipos? Modelos, né? Histórias. O ser humano é mais fácil, por exemplo, quando a Lúcia fala em lua em peixes, né? Ela diz, eu conheço a minha lua em peixes. Ela está falando de uma parte dela, que ela veio a conhecer, né? Que é o que? A criança dela, o instinto dela, ela instintivamente funciona piscianamente. A criança dela foi pisciana. É um lugar que existe ali na psique dela. Porque muita gente fica assim, meu Deus, como é que uma representação de uma mandala, esses desenhos tudinho, o que isso tem a ver com... Como é isso? Né? Isso é enrolada, só pode ser enrolada. Né? Mas não, é feito sim, é uma coisa milenar para você ver como são os códigos. Né? São os códigos que são as... Nós somos seres simbólicos. Nós somos seres simbólicos, a nossa mente simboliza, né? Aqui que a gente está falando, eu estou simbolizando. Então, os símbolos nos contam, sim, sobre lugares reais dentro da gente. Fica mais fácil da gente ir entendendo. Isso aí que ela falou acontece mesmo. Hoje em dia eu já sei o que é o meu Marte atuando, o que é a minha Vênus. Fica mais fácil para eu lidar com aquilo, resolver aquilo, saber que tipo de força colocar, o que tirar, o que botar, o que é que está atuando ali, o que é que resolve, o que é que não resolve. Né? A gente separa para depois juntar. A gente tem que separar, ver todas as partes, né? E depois a gente junta. Aí a gente
né? Como uma grande festa. E tarô é energia, astrologia é energia. A gente só precisa aprender a conhecer e a se permitir, né? Se permitir. E o que é energia? Tem gente que diz, eu não acredito em nada disso. Ótimo, você não vai ter um tsunami porque o outro não acredita. Você se cura e vai na busca daquilo que você acredita. Eu sempre fui meio da pau virada com essas coisas, sabe? Porque quando o acreditar tem a ver com o aceitar. Eu já percebi que quando a pessoa diz eu não acredito, ela ainda não consegue aceitar que aquilo existe. Independente, né? E tudo bem. Tudo bem, ainda não consigo aceitar que isso aí existe em todas essas partes dentro de mim. Tudo bem. Né? Mas, por exemplo, eu estou com o tarô aqui, eu vou pegar uma carta qualquer. Essa carta. Pronto, aqui, tudo é energia. Toda energia são símbolos, energia é código, na realidade é hiper complexo. Não é bobinho, entendeu? É um negócio que nem a gente entende. Tem coisas que só na base da inspiração mesmo e da intuição. Por exemplo, o mapa fala comigo, porque eu sou boa de histórias, eu funciono a partir de histórias, eu sou, né, uma narradora. Então, o mapa ali está cheio de histórias. Quando eu olho, aí começa a pular as histórias. Tem história sobre o nascimento da pessoa, tem história onde ela floresce, né? Onde ela perde, né? Onde é o lugar que ela perde, mas também o lugar onde ela renasce, né? Então, eu mostrei essa carta só... Quando eu leio o tarô, eu sempre dou a carta para a pessoa olhar. Né? Ela olhar. Por quê? Porque a carta fala com a pessoa. Porque os desenhos, cada desenho, cada cor, aqui ativa chakras, ativa certos chakras, faz sentido. São várias coisas que vão fazendo sentido, entendeu? O sentido não vem só daqui. O sentido vem de uma série de coordenadas, né? Que o corpo vai... Por exemplo, já se sabe hoje em dia que o corpo da gente, a gente não vê só com esses 2 olhos. O corpo inteiro da gente vê. Exatamente. Sabia? E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, 2 partes. Eu fora e eu dentro. Quando eu digo que eu não acredito, é porque a partir do momento que eu faço isso, a minha responsabilidade aumenta. Sim. Eu não posso desver. Se alguém conseguir aqui desver, me diga que eu arranjo um jeito de botar 1 milhão na conta. Aquilo que a gente vê não tem como desver. Eu me lembro uma vez de uma conversa que a gente teve sobre se declarar amorosamente, era uma das minhas enroladas para lá. E você dizia assim para mim, declarou? Agora, como é que eu vou desdeclarar? Você já declarou, não tem como desdeclarar. Não tem como desver. E muitas vezes eu tenho resistência àquilo que eu vou ver, porque também aprendi com ela, por baixo de tudo, sempre existe uma grande dor. Olhar para aquilo me traz responsabilidade. E eu não posso alegar mais ignorância. E muita gente acha a ignorância um trono confortável. Eu prefiro não saber, para eu poder não entrar em contato. Não vai entrar agora, mas lá na frente vai deixar. Ainda estou narcísico, né? Ainda estou narcísico. O mundo gira ao meu redor e o mundo é que vai me dizer ou não o que fazer ou não. A Lúcia falou uma palavra que para mim, é a palavra-chave. Autorresponsabilização. Autorresponsabilização. Ou seja, somos deuses e deusas. Na realidade, está tudo na mão da gente. Mas é muito poder, às vezes. Né? O poder de me curar, por exemplo, eu sempre digo que não existe cura, só existe autocura. Não existe estima, só existe autoestima. Tudo é auto. Tudo é eu. Tudo sou eu. Sou eu que faço, sou eu que crio. Autoconhecimento, autoamor, né? Tudo é auto. Autoamor, autocuidado, né? Autorresponsabilizar, né? Autoacolhimento. É tudo alto, é tudo aqui. À medida que eu vou fazendo aqui, o externo só tem uma opção: replicar aquilo, espelhar aquilo. Às Por vezes, isso que é tão importante esse trabalho comigo mesma, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, quanto tempo eu vou demorar para sair disso? Eu digo, o tempo que você vai demorar vai ser o tempo que você olhar para você. Quem vai decidir se vai ser rápido ou não é você.
Exatamente. É o tempo, e tem coisas que as pessoas entendam, minha gente. A autoestima não está fora. Fora é vaidade. A autoestima é dentro. E a gente pode fazer pequenos movimentos. Antigamente, eu comia muito e qualquer coisa. Qualquer coisa. O importante era encher a barriga. Por quê? Porque era uma compulsão. Né? O que foi que eu aprendi ao longo do tempo? Que eu vi muito. Às vezes eu ia para casa da Cacá e ia preparar alguma coisa. O tempo que aquilo que ela dispensava para fazer aquilo ali. Fazia uma coisinha, um gengibrezinho para dar um toque. Uma cimentinha de... Isso é autocuidado. Isso é autocuidado, isso é autoestima. Eu ir para fazer uma salada para mim, preparar um peixe para mim, uma carne, faz parte do trabalhar a autoestima. Sou eu que vou me alimentar daquilo ali, sou eu que vou nutrir. Perfeito. E está isso aqui, que você está falando... Eu tenho que fazer isso. É isso, o movimento é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Isso que a Lúcia está falando é muito perfeito, no sentido de que a gente foi ensinado nas regras do externo que isso é perda de tempo, mas isso é mentira. Porque se tudo é energia, cada tempo que eu boto em qualquer coisa é amor. Exatamente. Né? Se eu saio para comprar uma semente para mim, eu estou sendo uma boa mãe para mim, eu estou me amando, eu tô olhando para mim, né? Então a gente acha que aquilo ali não está fazendo nada, que é só, né? Por exemplo, fazer exercício. A revista Trip no outro dia postou isso, tipo, não está na hora de recuperar o prazer de mexer o corpo, né? Recuperar o prazer de esse corpo que a gente... Vida é movimento, né? Se vida é movimento, como é que a gente sabe que vida é movimento? Porque o universo inteiro está se movendo. É sempre alguém ao redor de alguém, correndo atrás de alguém. É assim, ó. Tudo está movimentando o tempo todo. Então, a gente é a mesma coisa, né? Porém, a gente aprendeu que exercitar é chato. Claro, porque não foi da melhor forma. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Que eu gosto muito de experimentar. A criatividade da vida é experimentar, dar passos para experimentar. Não ter medo de errar. Porque quem experimenta vai descobrir alguma coisa e vai terminar um pouquinho mais na frente. Eu saí do meu Pilates, eu já não faço negócio de levantamento de peso, esse negócio há muito tempo. Eu achava chato aquele negócio de academia, não tinha nada a ver comigo. Depois fiz Pilates, gostei, mas era uma salinha escura. Eu ficava eu queria um lugar mais ensolarado, mais significativo, mais amoroso, entendeu? Aí teve uma hora que eu saí, eu disse, eu tenho que sair, eu não aguentava mais. E vim fazer yoga em casa sem saber de nada. Abri o YouTube e fui procurar. Comecei do pequenininho. E o que foi que eu descobri? Eu não gosto de fazer exercício de acho muito tempo, 1 hora de exercício, eu fico cansadésima. Então, o que eu faço? Eu faço 10 minutos de yoga todo dia, 10, 15. Se eu acordar e não tiver com vontade, às vezes eu só me alongo. Tem uma pose que é a da criança, que é uma delícia, só deita assim, fica lá esticada, respirando. Entendeu? Não me forço mais e achei o lugar, como é que eu quero me exercitar. Mas isso, a gente só pode deixar se a gente experimentar. Se a gente ficar indo, tem que ir para academia, tem que fazer não sei o quê. Mas isso é a ideia do mundo das coisas, né? Então, hoje em dia, eu faço no meu quartinho, né? Vou até abrir aqui, né? Eu acordo, boto calcinha e um top. Faço assim. Não tem precisa de mais glamour do que isso. Eu saio da cama e eu era uma pessoa que eu não conseguia fazer nada de manhã. Mas por quê? Porque eu estava fazendo errado, né? Não era do jeito que o meu corpo estava pedindo. Por isso que é importante a gente se conhecer. Vai ter certas comidas que cada um vai gostar mais. Vai ter um jeito de mexer o corpo que a pessoa gosta. Um jeito de dormir, um jeito de tudo. Né? Enquanto que o nosso pai e a nossa mãe não talvez pararam para conhecer isso tudo, o pai e a mãe interno tem que conhecer. Como é que você vai se cuidar se você não conhecer as suas preferências? E para conhecer, tem que ter muita paixão por si mesmo, né? Muito acolhimento, paciência. É como criar uma criança. Começar do comecinho, né? Experimentar isso, experimentar aquilo, né? Essa hoje... experimentação é um auto-amor. Essa própria disposição, antes mesmo de dar certo, essa disposição já é amor. Já é energia positiva. E a gente vê muito hoje nas redes, né? Essa questão da auto-performance.
do corpo perfeito, do shape. Se não tiver com a cabeça boa, Entra. né? Não adianta nada. Se não tiver com a cabeça boa, entra num negócio que não tem nada a ver. O culto. E assim, eu vou dizer, é um lugar lindo. Eu encorajo as pessoas. Eu sei que isso... tem gente que vai dizer, mas isso não é para mim, não. Não gosto de cozinhar, não gosto de cozinha. Olha, eu digo, quem tem boca, quem tem estômago, tem que comer. E se você fosse um animal na floresta, ia sobreviver como? Porque o animal na floresta não pode dizer assim, não quero caçar, não. Não gosto não de caçar. Exatamente, foi vendido uma ideia de que a gente pode descartar certas partes nossas. Recuperar aquilo é um auto-amor. Recuperar o fato de que eu tenho um estômago, de que eu tenho um sistema digestivo, que ali vai passar alguma coisa por mim, aceitar isso. Aceitar a minha humanidade, de que eu tenho que comer. Agora, a questão é, como é que eu quero fazer isso? Como é que vai ser prazeroso para mim isso? Como é que vai ser gostoso? Como é que vai ser legal? Né? Aí é o trabalho do buscador, sacar, né, parar e começar a experimentar. Experimentação é tudo. Lembrar sempre de que é um processo. É um processo. O resultado é quase que a parte menos importante. Para falar a verdade, o resultado não é para prestar atenção no resultado. O resultado se parar, ele virar. O processo é esse lugar de cuidação, né? E, por exemplo, no mapa, a gente descobre, a gente olha ali onde é que está a virgem de todo mundo. Onde é que está o virgem de todo mundo. É ali que está a cuidação de cada um. Aí a gente vai descobrir como é que aquela pessoa se cuida. Como é que ela se alimenta, como é que ela gosta de se nutrir, entendeu? Às vezes tem até uma nutrição que vem misturada, a fulana adora ler, né? Aí, às vezes, tem uma coisa ali que vem, né? Arruma o prato meio Harry Potter, né? Meio, sei lá, né? Com um soneto de Shakespeare, não sei, porque às vezes tem uma parte mental ali, né? Misturada com aquele virgem e tal. Mas sempre acha, e é uma libertação, é um alívio que dá, porque a pessoa conhece. Realmente, isso não seria tão difícil para mim. Eu gosto, assim. Aí pronto, ela saca como é que ela vai se autocuidar, entendeu? Mas isso tem que olhar no mapa de cada um. Eu vejo muitas libertações, assim, muito alívio. As pessoas me falam muito de alívio. Ai, que alívio descobrir isso. Por quê? Porque estava na forçação. Estava na forçação de uma solução. Não se deve forçar uma solução, né? A gente deve fluir como o rio. Quando a gente flui, a solução chega, a gente nem sente. Quando a gente vê... Então, assim, a mensagem que eu quero dizer é que se autodescobrir é divertido. É criativo, é bonito, é poético, é gostoso, é leve, sabe? Pode ser profundo e leve ao mesmo tempo. É para todo mundo. Se autodescobrir é para todo mundo. Cada um vai ter um jeitinho de se autodescobrir. E eu posso garantir que... Eu a garanto. Que a pessoa vai se divertir no sentido que ela vai ter prazer ali, né? Porque não existe um ser que não está aqui para se autodescobrir. É só a questão de arrumar a ferramenta certa e o guia, né? Então, assim, encorajo as pessoas a olhar com todo carinho essa coisa da autodescoberta, porque não é sobre forçação, pelo contrário. É sobre se aliviar num caminho que seja todo meu, né? Todo mundo porque merece. Na nossa vida cíclica, a gente viverá sempre alívio e pressão. Vai ser esses dois movimentos. Na vida, sempre terá situações de alívio e situações de pressão. Agora, eu é quem vou dizer como é que vou entrar em cada local desse, né? Quem quiser entrar em contato com a Ana Karina, tá, diga aí, cá, como é que faz. Primeiro começa a seguir, né, no Oráculo de Lilith. Isso, eu tenho 3 Instagrams, estou bem Fernando Pessoa, né? Porque eu tenho o Oráculo de Lilith, é onde eu posto algumas coisas de oráculos. Pode me seguir por lá, pode me contactar por lá, eu respondo todas as mensagens, estou sempre olhando os 3. Tem o meu Instagram literário, que é o Lua Negra Cartoneira. Lua Negra normal, cartoneira sem o I, tá?
E tem o meu Instagram das artes visuais, que é o Ana Karina Lua. A partir de qualquer um desses, você chega no outro. Na bio tem links para os três. Então, lá no Oráculo de Lilith, em cima na minha bio, você pode chegar nos outros lugares. E sejam bem-vindos, venham se conhecer. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu tenho visto coisas fantásticas e as pessoas parecem que gostam muito dessa mistura de fantasia, imaginação, literatura, arte e profundidade da oraculação. E eu agradeço a Lúcia, viu, Lúcia, pela ideia. A Lúcia sempre está com ideias aí. Vamos conversar, vamos expor. E a gente tem muitas conversas, né, Lúcia? Muitas conversas profundas, muitas gargalhadas, né? Aprender. É esse lugar, né, onde é de entrega, onde a gente recebe uma informação, muitas vezes aquela informação não é o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa ouvir, né? E dessa informação a gente vai tirando os incômodos e os perrengues da vida da gente, vai ficando mais leve, porque eu sempre, hoje eu quero leveza na minha vida. Complicou, deixa eu falar, não, tá muito complicado, tira. E eu acho que é isso que a gente busca. Se autoconhecer, né? Para ter mais prazer, né? Para cumprir nosso direito de nascença. Exatamente. Né? Como seres dionisíacos que somos. Adoro Dionísio. Adoro. Também. Adoro, Dionísio. Querida, muitíssimo obrigado. Vamos marcar o mês que vem uma próxima, porque eu quero que você venha para você falar só dessa parte da astrologia. Vamos falar, vai ser maravilhoso. A gente pode fazer as pessoas podem ir perguntando no tarô, entendeu? Pra gente Isso. abrindo mais expandindo mais a nossa consciência, querida. Com certeza. Beijo, obrigada a todos. Obrigada. E ficam com Deus. Até a próxima. Tchau. Beijinho. Tchau.